O sol queimava sem piedade sobre o deserto de Zim. O vento seco levantava redemoinhos de poeira que pareciam zombar de cada rosto cansado. No meio daquela imensidão árida, um homem idoso caiu de joelhos. Era Moisés. Seus lábios rachados tremiam, e sua mão segurava com força o bastão que tantas vezes havia sido instrumento de milagres. Diante dele, uma rocha silenciosa. Atrás dele, mais de 2 milhões de pessoas famintas, sedentas e desesperadas. O murmúrio da multidão crescia como uma onda prestes a quebrar. "Por que nos tiraste do Egito?" E gritava alguém. "Melhor teria sido morrer lá." Bradava outro. Crianças choravam de sede. Idosos cambaleavam sob o sol. Cada olhar fixo em Moisés era uma cobrança silenciosa. Ele já havia enfrentado reis, mares e guerras, mas nada pesava tanto quanto a expectativa de seu próprio povo. Ele fechou os olhos. 40 anos guiando uma nação rebelde. 40 anos ouvindo reclamações. 40 anos entre Deus e um povo que nem sempre acreditava. Em seu coração ecoou uma pergunta que mudaria tudo. Com que tipo de líder serei lembrado? Ele ergueu o bastão. Por um instante, seu rosto refletiu algo que ninguém esperava. Frustração, cansaço, humanidade crua. O silêncio foi quebrado pelo som seco de madeira contra pedra. Uma vez, 2 vezes. E então, a água jorrou. O povo gritou de alegria, mas no céu, um silêncio pesado caiu. Algo profundo havia acontecido e nada mais seria igual. Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais intensas e reveladoras da Bíblia. Um momento que parece pequeno, mas redefiniu o destino de um dos maiores líderes de todos os tempos, Moisés. Um gesto, um instante de descontrole, uma escolha feita sob pressão e um resultado eterno. Este não é apenas um relato histórico. É um espelho para qualquer pessoa que já liderou, que já sentiu o peso das expectativas ou que já se encontrou diante de uma rocha. Aquele momento decisivo em que tudo o que você é será revelado. Antes de seguirmos, quero te pedir 3 coisas importantes. Se este conteúdo já está tocando seu coração, inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas histórias profundas. Deixe o seu like. Assim mais pessoas poderão ouvir essa mensagem. Prepare-se. Hoje vamos caminhar pelo deserto, sentir o peso de uma liderança solitária, entender o erro que mudou a história e descobrir as lições eternas que Deus deixou gravadas naquela rocha. Respire fundo. A jornada começa agora. Imagine carregar a responsabilidade de mais de 2 milhões de pessoas em um ambiente hostil, sem recursos, sem água, sem estrutura. Moisés não era um líder inexperiente. Ele havia visto mares se abrirem, pão cair do céu, nuvens guiarem de dia e fogo iluminar à noite. Mas naquele momento enfrentava a mesma reclamação que já ouvira incontáveis vezes. Não há água. A Bíblia, em Números 20, diz que o povo contendia com Moisés. A palavra hebraica usada é rivê. Não é apenas reclamar, é processar, acusar, desafiar sua autoridade. Era como se toda a história tivesse se repetido. Só que agora, Moisés estava mais cansado, mais ferido. Maria, sua irmã, acabara de morrer. Ele liderava com o coração enlutado. Pressão externa e dor interna se encontraram naquele instante. É fácil liderar quando tudo está bem. Mas é na escassez, na crise e na repetição das provações que o verdadeiro caráter é revelado. Moisés buscou a presença de Deus, e Deus lhe deu uma ordem clara. Fala à rocha diante do povo, e ela dará água. Não golpeie, não force, apenas fale. Uma nova geração precisava aprender um novo tipo de liderança, baseada na palavra, não mais na vara. Moisés sai do tabernáculo com instruções divinas, mas o clamor da multidão o envolve como um rugido ensurdecedor. O bastão pesa em sua mão como nunca antes. O palco está armado para um momento que será lembrado por milênios. Moisés avança. A multidão abre caminho em silêncio tenso. Todos esperam por um milagre. Ele levanta a voz. Ouçam, rebeldes. Por acaso faremos sair água desta rocha para vocês?
Algo mudou sutilmente. A frase não fala mais de Deus, fala de nós. Em segundos, o foco passou do poder divino para o desempenho humano. Então ele levanta o bastão e golpeia a rocha. Não uma, mas 2 vezes. Era mais do que um ato físico. Era um desabafo de décadas de frustração comprimida. E, surpreendentemente, a água jorra em abundância. O povo bebe, celebra. Para eles, o líder venceu mais uma vez. Mas para Deus, algo foi quebrado. A voz do Senhor ecoa imediatamente. Por não terem confiado em mim para me santificar diante dos israelitas, vocês não conduzirão este povo à terra que lhes dei. 40 anos de liderança, um destino sonhado, e agora, o veredito. Moisés veria Canaã de longe, mas não entraria. Essa é uma das verdades mais sérias do ministério. É possível ter sucesso aos olhos das pessoas e fracassar aos olhos de Deus. Moisés deu água ao povo, mas feriu a imagem do Deus que representava. No momento em que deveria santificar o nome do Senhor, deixou que sua humanidade falasse mais alto. Quedas de líderes não acontecem num instante. São construídas em silêncio. No caso de Moisés, havia rachaduras invisíveis crescendo há tempos, cansaço acumulado, dor não processada, frustrações repetidas e isolamento. Primeiro, esgotamento. Décadas carregando um povo difícil, sem descanso, sem pausas. Esgotamento não é só físico, é da alma. Segundo, luto. Moisés não teve tempo de chorar Maria. Enterrou sua dor e seguiu. Terceiro, repetição. Ouvir a mesma acusação por anos endureceu seu coração. A paciência foi substituída por amargura. Quarto, isolamento. Moisés tinha Arão, mas não tinha com quem abrir o coração verdadeiramente. Liderar sozinho é perigoso. E por fim, o mais sutil, sucesso passado. Ele já havia golpeado uma rocha antes, em Êxodo 17, e funcionou. Quando Deus pede algo novo, o passado pode se tornar armadilha. A pergunta que ecoa para nós hoje é: quais dessas rachaduras estão crescendo no nosso interior? Ignorá-las é construir uma queda anunciada. O Espírito Santo não revela nossas fragilidades para nos condenar, mas para nos curar antes que tudo desabe. Após entender o erro, surge uma pergunta essencial: que tipo de líder Deus busca? A resposta não é perfeito, mas dependente. Deus não estava procurando um super-homem. Estava moldando um servo que santifica seu nome em cada ato. O líder que Deus procura é um adorador antes de ser trabalhador, como Moisés ao buscar a presença antes de agir. Entende que a autoridade vem de Deus, não do carisma ou da experiência. Vive com humildade radical, apontando os holofotes para Deus, não para si. É vulnerável de forma sábia, cercando-se de pessoas com quem pode ser real. Aprende com os erros sem ser definido por eles. Mesmo após seu erro, Moisés continuou sendo o homem que conheceu o Senhor face a face. Deuteronômio 34, 10. Deus corrigiu, mas não rejeitou. A disciplina de Deus não destrói, transforma. Moisés morreu no Monte Nebo. Viu Canaã, mas não entrou. E Deus mesmo o sepultou em um lugar desconhecido. Nenhum monumento, nenhuma estátua. Porque a verdadeira marca de um líder não está em pedras erguidas, mas em vidas transformadas. Sua maior conquista não foi abrir o mar, mas formar Josué, a próxima geração. O legado de um líder não se mede pelo que constrói para si, mas pelo que deixa para os outros. Josué conquistou Canaã porque Moisés preparou o caminho. Séculos depois, Moisés aparece ao lado de Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Deus o incluiu no plano eterno. O que parecia perda era parte de um enredo maior. Quando santificamos o nome de Deus, mesmo após falhas, Ele transforma nossas histórias em legados eternos. A história de Moisés diante da rocha não é apenas sobre um líder do passado. É sobre nós, sobre cada momento em que a pressão, a dor e as expectativas nos colocam diante de uma decisão que revelará quem realmente somos. 3 fundamentos sustentam um legado verdadeiro: intimidade com Deus antes de qualquer ação, humildade radical que dá glória somente a Ele, investimento em outros que continuarão a missão. A rocha está diante de você.
A vara está em suas mãos, mas desta vez não se trata da sua força, e sim da voz de Deus. Fale a rocha. Confie na presença. Santifique o nome do Senhor, porque os líderes que deixam marcas eternas são aqueles que apontam tudo para Ele. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um líder pode estar a um passo de repetir o erro de Moisés, e você pode ser o instrumento de transformação.